Olá, nação querida, povo maravilhoso, essa é a nação mais bonita do nosso Brasil, né? Que prazer enorme estar com vocês aqui pelo nosso canal Verdade Liberta. Eu sou o Edson Silva História, para quem não me conhece, você que está chegando novo, é um prazer em ter você aqui conosco, você que veio do sistema evangélico, sistema católico, sistema espírita, sistema budista, sistema judaico, que esteve na mão dos líderes, usando as escrituras da maneira deles e impedindo as pessoas de chegar a um conhecimento. Você que tanto tempo esteve dentro de um templo, pensando que o Criador estava lá, e depois você descobriu pela própria escritura que o Altíssimo, ele não habita em templo feito por mão de homens. É um prazer enorme ter você aqui, e vamos adorar o nosso Criador através da nossa conduta, da nossa postura, do nosso comportamento, atitude e ação. Isso é adoração. Adoração é isso, adorar o Criador é a gente agradar Ele no mundo difícil de você poder agradar, né? Você sabe que a tecnologia está avançando, nós estamos diante de uma corrida aí dos senhores do mundo, e os senhores do mundo, eles querem fazer de tudo, né, para que as pessoas aceitem o que eles querem impor. Essa que é a verdade, eles querem impor algo na vida das pessoas e querem que as pessoas elas acreditem no que eles estão falando, no que eles estão dizendo. E eu estou muito animado com uma coisa, nação. Eu vou trazer hoje nessa live para você uma notícia boa e uma notícia ruim. Tá? Eu vou trazer a notícia ruim primeiro, e dentro dessa notícia ruim existe uma maravilhosa. Tá? Então, a gente conhece os dois lados da moeda. Estamos no yin-yang, onde cara e coroa não existe, existem as duas. Os dois lados têm que funcionar. E o que nós estamos vendo nesses últimos dias é a questão de dois minerais que vão fazer parte de dois lixos valiosos, porque são lixos, né? Mas eles descobriram o valor desses lixos, descobriram o valor desses minerais, desses minerais, na verdade, e a grande verdade é que o Brasil é o dono desses e portador desses dois minerais que vai mudar a ordem do planeta. Eu não sei por qual cargas d'água, mas esses dois minerais eles são abundantes somente aqui no Brasil. Não é nem no restante das Américas, é no Brasil mesmo. E dentro do conceito, o mundo todo está de olho no Brasil por causa disso. Tá? Eu estou falando do nióbio, que não vai ser o assunto desse vídeo hoje. O nióbio, eu vou até te dar uma explicaçãozinha da diferença do nióbio para a diferença de um outro mineral chamado grafite, que é o grafeno, que é um óxido, né, do carbono do grafite. E eu vou falar para você aqui, tá, hoje do grafeno, mas eu quero te explicar em poucas palavras qual é a diferença do nióbio para o grafeno e por que os dois estão sendo tão falados e logo aqui no Brasil. Vamos lá, gente, só para você ter uma ideia, o Brasil tem, em questão do nióbio, 95% da extração desse mineral em comparação com o restante do mundo. O que o nióbio dá para fazer? Qual é a diferença do nióbio para o grafeno? Edson, nióbio não é a mesma coisa que o grafeno? Não, nióbio é uma coisa, tá, nação? E grafeno é outra. E vamos mostrar para você aqui essa diferença. Tá? O nióbio, ele é, na verdade, um metal, é uma extração mineral que fortalece qualquer tipo de metal, tornando eles poderoso a ponto de vencer até os mais terríveis dos terremotos. Imagine só você. Né? O grafeno, ele tem o nióbio, né? Não vamos confundir. O nióbio, ele fortalece qualquer tipo de metal numa pequena quantidade, já é o bastante para tornar esse metal muito poderoso. Prédios já estão sendo construídos para vencer terremotos em vários lugares do planeta. Estou muito preocupado com terremoto. E o mundo está precisando desse nióbio brasileiro. Então, o nióbio ele serve para fortalecer estruturas pesadas, tá? Como navios, avião, carros blindados, prédios, tipo de maquinários, né? Então, é muito focado nisso. Agora, o grafeno, que é uma outra riqueza brasileira,
que está começando a ser revelado agora. O grafeno, ele serve para fazer o eletrodomésticos, né? As tecnologias dos eletrônicos. Bom, olha bem, se por um lado o nióbio serve para fazer uma casa poderosa, com toda a segurança, o grafeno serve para mobiliar essa casa, vamos dizer assim, né? Sabemos que o próprio grafeno vai ser possível fazer celulares que você dobra ele na mão e bota no bolso. Você pegar uma televisão, dobrar ela, botar no carro e levar para ligar onde você quiser. Será uma... Nós vivemos, para você ter uma ideia, nos meados... Vamos lá, no século XIX, no final do século XIX, da metade para o final, nós vivemos a era do ferro, onde o carro era de ferro, onde os ventiladores eram de ferro, o liquidificador de ferro, tudo era de ferro, lembra? No finalzinho do século XIX para o século XX, nós vivemos a era do plástico e do acrílico, onde tudo é de plástico e tudo é acrílico. E tudo é mais leve. A tendência é tornar as coisas mais leve e durável. Então, hoje você tem o liquidificador de plástico com copo de acrílico, tem a televisão que tem o seu tubo de plástico, tem os vários monitores de plástico, secador de cabelo de plástico, ou então de acrílico. Agora nós vamos entrar na era do grafeno em relação ao eletrodoméstico e na construção civil nióbio. Essa é a revolução futura que já está chegando numa velocidade muito grande e os senhores do mundo têm pressa para isso. Por isso que o presidente Bolsonaro esteve aqui nesta semana e na semana passada e ele visitou Caxias do Sul, que inaugurou a primeira feira de grafeno no Brasil e no mundo. Olha só, Caxias do Sul onde eu estou. Eu ia lá filmar, mas depois eu pensei bem, não, deixa quieto isso aí, né? A gente tem que ser prudente. E então, quanto menos eu puder sair para a rua para ter contato com esse pessoal, é melhor, né, nação? A gente tem que ter muita prudência também. Vamos denunciar, mas tendo prudência, porque o seguro morreu de velho, como diz o ditado até do próprio mundo, porque os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, eles fazem aí certas frases que é uma realidade. E só para você ter uma ideia, se você quer saber mais um pouquinho sobre o grafeno, eu preparei aqui para você, eu quero falar para você com exclusividade antes de tocar essa live, porque ela vai pegar fogo. Essa live tem muito a ver com Yahushua, tem muito a ver com os 6.000 anos da Terra, tem muito a ver com essa nova ordem mundial, esse quinto império, esse motivo de muita gente estar tomando a picada com essa falsa doença que apareceu no mundo, que eles criaram, porque eles criam a desordem e traz a solução. É isso que eles estão fazendo, um retrato bem sério. Mas vamos lá, vamos saber realmente o que é esse grafeno, vamos lá. O grafeno pode ser considerado um material de quase 1.001 utilidade, tão ou mais revolucionário que o plástico e o silício. E esse silício ele é usado em grande quantidade na fabricação de diversos componentes eletrônicos hoje e já é conhecido como um dos elementos que vão revolucionar a indústria. No caso, o grafeno, ele vai revolucionar essa indústria tecnológica como um todo. E devido à sua grande existência, a leveza, a transparência, a flexibilidade, que além de ser um ótimo condutor de eletricidade, vai trazer aí uma revolução monstruosa. Vai ser épico quando esse dia chegar. E com tantas vantagens e características promissoras, você certamente já deve ter lido alguma coisa sobre esse poderoso material que muito em breve estará nos nossos tablets, nos nossos celulares, nos inteligentes e poderoso material que muito em breve vai agregar outro dispositivo do dia a dia. E olha que a era do grafeno está apenas começando. Por exemplo, você já imaginou recarregar seu smartphone em apenas 15 minutos e só precisar plugar na tomada uma semana depois? Ou ainda poder dobrar, amassar e contorcer seu aparelho eletrônico sem danificar seu funcionamento? Então as possibilidades são muitas e incluem ainda raquetes de tênis e até preservativos.
né? Embora esteja em evidência só agora, as pesquisas com grafeno começaram em 1947 pelo físico Philip Russell Wallace. Ele foi o primeiro a descobrir e estudar, mesmo que de uma forma bastante limitada, os princípios do material. Então ele se tornou realidade só em 1962, através dos químicos alemães Ulrich Hofmann e o Hans-Peter Bohr, quando o próprio Bohr batizou o composto, resultado da junção das palavras grafite e o sufixo eno. E até então, o grafeno era conhecido apenas pela comunidade científica, mas em 2004 isso mudou. Graças aos cientistas Konstantin Novoselov, ele é um russo britânico, e também o André Geim, que é o russo holandês, ambos da Universidade de Manchester, na Inglaterra. E na época, os dois resolveram testar o potencial do grafeno como transistor, que é uma alternativa ao silício usado em semicondutores. Esse James, esse Novoselov, eles continuaram seus estudos, melhorando a condutividade do grafeno, tornando cada vez mais fino, até chegar, acreditem, à espessura de um átomo. Mesmo sendo submetido a esse processo, o material manteve sua estrutura e não teve sua condutividade danificada. A descoberta rendeu aos cientistas, 6 anos depois, o Prêmio Nobel de Física pelo desenvolvimento do transistor de grafeno. E a partir daí, os testes com substâncias não pararam mais. Só em 2010 foram publicados cerca de 3.000 estudos que comprovam os recursos aparentemente limitados do componente. Basicamente, o grafeno é um material constituído por uma camada extremamente fina de grafite, o mesmo encontrado em qualquer lápis comum usado para escrever. A diferença é que o grafeno possui uma estrutura hexagonal cujos átomos individuais estão distribuídos, gerando uma fina camada de carbono. E na prática, o grafeno é um material mais forte, 200 vezes mais resistente do que o aço, mais leve, mais fino, espessura de um átomo que existe. Então, para se ter uma ideia, 3 milhões de camadas de grafeno empilhadas têm a altura de apenas 1 milímetro. E fora isso, ele é transparente, ele é elástico, pode ser mergulhado em líquido sem enferrujar ou danificar a sua composição, o que já é uma ideia para o futuro em termos de metais corrosivos, acabar com esse problema. Ele conduz eletricidade, ele conduz calor melhor do que qualquer outro componente. E além disso, o grafeno é extremamente barato para ser produzido, porque ele é, na verdade, a evolução do lixo. É um dióxido de carbono. Então daí vem a tal revolução que o material pode trazer, já que tem muito mais qualidade que o plástico e o silício. E as possibilidades, elas são infinitas. A facilidade de manuseio do grafeno vai permitir que ele seja aplicado em quase todos os setores da indústria. A mais comentada atualmente é empregar o material no mercado tecnológico, mais especificamente nos dispositivos móveis, como tablets, como smartphone. E aí no futuro, esses gadgets vão abandonar o design retangular e conservador dos modelos, vendido hoje em dia para adotar visuais dignos de filmes de ficção científica. Será possível fabricar um celular totalmente flexível que poderá ser literalmente dobrado, colocado no bolso e desenrolado de volta sem prejudicar seu funcionamento ou sua tela de altíssima definição. Ele também poderá ser transparente como vidro e ter a espessura de uma folha de papel. E além de flexível, as baterias dos aparelhos deixarão de ser o pesadelo dos usuários que passam o dia com o smartphone ligado. Em 2011, pesquisadores da Northwestern University nos Estados Unidos criaram uma bateria que mantém o celular carregado por mais de uma semana e demora apenas 15 minutos para completar uma carga. Em fevereiro de 2013, o Richard Kenner, pesquisador da Universidade de Califórnia, desenvolveu baterias para celulares e notebook que recarregam em um tempo ainda menor, 5 e 10 segundos respectivamente. A sua internet também será mais rápida.
Em julho do ano passado, pesquisadores da Universidade Britânica de Bath e Exeter usaram interruptores ópticos feitos com base no grafeno, que aumentaram em 100 vezes a velocidade de transmissão de dados, e há ainda uma antena de grafeno extremamente fina, feita por cientistas do Instituto de Tecnologia da Geórgia, nos Estados Unidos, que permite transmitir 122 gigabytes ou 1 terabyte em apenas um segundo a 1 metro de distância. Então, os avanços não se limitam apenas à eletrônica. O grafeno ele ainda poderá revolucionar outros setores, como o automotivo, o naval e até mesmo a aeronáutica, com a produção de veículos bem mais leves e econômicos. O componente também pode ser usado na fabricação de fones de ouvido, painéis solares, além da capacidade de desintoxicar água contaminada, filtrar a água salgada dos oceanos, transmitir sinais FM e produzir chips e dispositivos biônicos, que é a nossa pauta para nossas próximas lives, e que poderão ser implantados no corpo humano, e até a camisinha poderá ser feita de grafeno. Um projeto liberado pela Fundação Bill Melinda Gates, também eles determinam que poderá haver até coletes balísticos, onde uma bala não poderá ultrapassar esse colete, de tão revolucionário que vai ser, na verdade, essa nova era que vai abrir as portas aí para o novo conceito no mundo. Haverá mudanças extremamente grandiosas na vida da humanidade. Agora, essas mudanças ela têm um preço, e esse preço é o que me assusta.